Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do Holger Rune, que confirmou em suas redes sociais uma ruptura completa do tendão de Aquiles. Então ele deve ficar afastado das quadras por 12 meses, algo assim, e deve basicamente perder todos os pontos no ranking. Situação complicadíssima, né, para o Rune. É uma situação que muita gente vai entrar no debate sobre o calendário da ATP, sobre ter possivelmente causado essa lesão. Eu acho assim, o calendário sempre foi brutal e o tênis sempre foi muito difícil, entende? Eu entendo que existem coisas no calendário que podem acabar sim sendo alteradas. Eu acho que, por exemplo, a US Open Series foi uma bagunça e fisicamente falando foi bem cruel com os atletas, né? O Fokina, por exemplo, é um grande exemplo. Ele foi bem em Washington, não teve tempo de descansar para ir para o Masters 1000 de Toronto. Se fosse tudo uma semaninha mais blocadinho, certinho, eu acho que teria sido melhor, né? Mas não era o modelo que eles fizeram. Aí fizeram aquela bagunça toda. E a gente tem até esse momento aí na China, né? Que assim, termina Pequim, já começou Xangai, né? Tipo, os torneios terminam na quarta-feira, porque fica lotando de 2 semanas. Aí não tem um período certo para cada torneio. Se tivesse menos torneios de 2 semanas, talvez um terminasse no domingo, aí o outro torneio começava na quarta e os cabeças de chave, como é o caso do Rune, começavam sexto ou sábado, né? Mas, assim, o torneio é um calendário duro, difícil, mas a questão é, o tenista está ciente dos torneios que ele vai jogar, dos torneios que ele se sente apto fisicamente. E até posso falar, não é uma lesão comum, né, o tendão de Aquiles quando a gente fala do tênis. Não estou dizendo que nunca aconteceu, porque já aconteceu, mas a questão é, tipo, para uma quantidade enorme de tenistas que a gente tem ali, essa lesão acaba sendo, acho que, mais comum, principalmente em esportes que jogam mais na grama, né? Muito porque é aquele negócio, a grama é muito mais brutal com essa parte do tendão de Aquiles do que a quadradura, a quadra de saibro. Mas a questão é, você vai lá jogando, fica tendo aquelas microfraturas até o momento que a parte acaba rompendo, né? Por isso que os atletas têm que ter muito cuidado, saber gerenciar também essa questão do quão intensamente eles vão jogar. E o Rune é um cara que não estava descansando, ele está jogando torneio após torneio e eu acredito muito pensando em Turim, né? Que ele está querendo ir para o ATP Finals. E aí tem dinheiro, né? Tem a questão de conseguir ficar entre os 8 primeiros do ranking. Então, tem toda essa questão aí de motivação para jogar o ATP Finals e muita gente fica num excesso de torneios, né? Para conseguir os pontos. Por exemplo, Daniil Medvedev é um bom exemplo, né? Não lesionou, graças a Deus, né? Mas ele jogou um dos torneios antes de Pequim, jogou Xangai, jogou Almaty para jogar Basel. Então, assim, uma rotina muito dura e de um cara que fisicamente joga um tênis de muitas trocas, né, muito físico, então é uma coisa, né, tipo, mas cada jogador tem sua realidade física, alguns têm mais fragilidades ali, outros mais forças ali, etc, cada um com seu cada um, né, e pra mim, assim, a grande pergunta que fica é, o Rune vai voltar bem depois dessa lesão? Porque um ano parado, etc, perder os pontos, isso é de menos, entende? O problema que eu acho mal da lesão é isso. Perder um ano nunca é legal. Tem oportunidades que poderia ser do atleta conseguir ganhar títulos, fazer grandes campanhas, mas ele vai voltar o mesmo, entende? Essa lesão não vai deixar nenhuma limitação. Porque assim, você vai fazer cirurgia, né? As cirurgias às vezes são muito êxito e você volta como antes, entende? Mas nem sempre é assim. E esse tipo de lesão, tipo rompimento de tendão, é a pior lesão que tem. Porque assim, você faz a cirurgia, tem que esperar cicatrizar, tem que fazer fisioterapia porque você perde muito da mobilidade. E esse é o tipo de lesão também que faz o atleta, na maior parte do tempo, né, ter que demorar para encontrar o ritmo dele. Eu vou falar de um atleta que teve um rompimento agressivo de tendões e ligamentos. Eu acho que não foi um tendão, mas sim um ligamentos, né, que foi Alexander Zverev. Lembra da lesão dele lá em Roland Garros, que o pé dele virou, né? Aquilo ali foi uma lesão brutal e ele perdeu basicamente de maio a dezembro do calendário. Ele ainda se segurou bem no ranking porque tinha ganhado muitos pontos antes, né? Mas ele faz aquele ano de 2023 ainda se arrastando por causa do problema físico que teve, mas de alguma forma ainda conseguiu ficar entre os 8 primeiros. E aí em 2024 teve um ano que terminou em número 2. Esse ano em si do Zverev é ruim, mas a questão é, isso não tem a ver com a lesão. O que eu quero dizer é, a lesão em si foi muito grave, mas ele voltou bem. Ele ainda voltou um grande tenista e para mim teve o melhor ano da carreira dele em 2024. Então, se bem que a gente vai até entrar em debate, né? Porque teve anos ali que ele jogou muito bem também, né? Mas a questão é, ele vai voltar bem? Porque para mim essa é uma preocupação.
A lesão aconteceu, tudo isso. A questão é, ele volta jogando em altíssimo nível? Ele com certeza vai ter ótimo tratamento, ótimos médicos, já tem cirurgia agendada, etc. Vai ter gente que trabalha com fisioterapia de primeiro nível. E assim, a medicina cada vez avança mais e cada vez impede sequelas, esse tipo de coisa, nesse tipo de lesão. Mas a dúvida que não quer calar é essa, né? Se ele vai voltar o mesmo e quanto tempo demora para ele se recuperar. Porque o Zverev ainda teve um luxo, né? Ele ainda tinha muitos pontos que ele conquistou que ajudaram a sustentar ele no ranking muito bem. E no momento que ele tinha que defender pontos, como foi o caso de Roland Garros, ele conseguiu, né? Ele chegou até as semifinais. Então, a questão é, o Zverev não teve uma queda tão pronunciada de ranking, pôde entrar em qualquer torneio que queria, sem nenhum problema. E o Rune não vai ser esse caso, porque a lesão dele foi pior. Ele vai ficar quase um ano parado. E quando ele voltar, basicamente zerado. Ele não sai do top 100. Ele sai do top 600. Com 0 pontos, né? Ele vai poder usar ranking protegido e vai receber convites. Isso tem, obviamente, essa chance do Rune, né? Eu acho que ele pode usar ranking protegido nesse caso, né? Mas a questão é, o Holger Rune, obviamente, vai ter um trabalho muito duro para voltar a estar no momento que ele está aí no momento. Assim, não é o auge dele, já foi top 10, etc. Mas está no top 15, né? E estava relativamente próximo ali de entrar no top 10. Então, voltar para esse estágio vai ser um grande obstáculo para o Rune, mas eu acredito que o talento que ele tem, ele pode voltar. Mas desde que nesse tipo de lesão não deixe nenhum tipo de sequela, mas aí que é aquele negócio, né? Exames de rotina, um trabalho de cuidado entre os torneios, isso tem que ser feito com muito, assim, zelo, muito cuidado, porque não dá para brincar com o corpo. Eu não estou dizendo que o Rune foi inconsequente, porque não dá para saber se tipo de lesão vem do nada, né? Mas a questão é, o Rune, ele é um tenista que estava aí forçando bastante para tentar alcançar a vaga dele ali no ATP Finals, né? Infelizmente tem essa lesão terrível. Tomara que ele se recupere, tomara que ele volte a jogar bem, né? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.